Justamente a propósito de todas estas questões, Manuel Pinheiro, ouvimos há pouco que o Governo está a tentar já reunir um consenso junto dos parceiros sociais, antes mesmo de ter este plano para a iniciativa, para a competitividade definido e com conclusões em cima da mesa. Parece-lhe que vai ter algum resultado prático ter apenas um documento assinado ou é mais uma questão de tentar demonstrar credibilidade em Bruxelas? É uma manobra de marketing, não é? E não devemos dar muita atenção. Nós vemos que mesmo quando são não propriamente declarações de intenções acerca de objetivos genéricos sobre os quais é muito fácil concordar, mesmo organizações com interesses aparentemente contraditórios, muito facilmente, um objetivo genérico, sim senhor, conseguem todos assinar um documento dessa natureza. Mas quando se trata das políticas concretas, das medidas práticas, é muito mais difícil esse consenso. Aquilo que tem sido a nossa experiência recente é má. Nós vemos, por exemplo, quando no último governo Barroso, quando a tentativa de mexidas na legislação laboral pelo ministro Bagão Félix, que também foi depois assinado com a UGT, um acordo para revisão da lei laboral, o que é que de estrutural mudou na nossa legislação laboral? Praticamente nada, ou podemos mesmo dizer que nada. Segundo os parceiros sociais, um dos pontos deste documento que o Governo pretende que assinem salienta as reformas já realizadas no mercado do trabalho e na segurança social. Parece-lhe mais uma vez aqui que é tentar mostrar trabalho já feito que no fundo ainda não está concluído? Pois, no caso do mercado de trabalho não há reformas de fundo para mudar. Aí não vale a pena e é uma pequena sina nossa e é difícil sairmos dela porque a generalidade dos partidos ou não concorda ou acha que é inviável fazer as alterações que seriam necessárias na lei laboral. Portanto, aí estamos numa posição muito difícil. Não vejo exatamente como é que vão dar a volta à questão laboral. Até porque existe um conjunto de rankings feitos sobre competitividade e sobre a flexibilidade na parte laboral que medem razoavelmente bem a posição dos vários países e nós estamos sistematicamente no fundo. Portanto, enquanto não forem tomadas medidas concretas que ataquem esta nossa posição em termos de comparação com os nossos parceiros, com os nossos concorrentes, não há rigorosamente nenhuma retórica que consiga saltar por cima disso. O mercado laboral é também uma das questões abordadas hoje no editorial do Financial Times, que descreve o mercado laboral português como super protegido. Expressões mesmo do editorial do Financial Times. Mas e toda a gente diz isso, exceto nós. Só nós é que temos esta coisa muito portuguesa de achar que os senhores não percebem bem o nosso país. Há sempre qualquer coisa que nós temos aqui que é muito secreta, que só nós é que percebemos e que explica porque é que toda a gente acha que é branco, mas nós achamos que é preto. Portanto, não vale a pena estarmos mais uma vez a fechar-nos numa pequena caixinha em que mais ninguém percebe exatamente aquilo que está a passar e nem que não seja por resposta àquilo que é uma percepção exterior com a qual nós temos que lidar, pelo menos de alguma forma, dar alguma resposta a essa percepção. E O título deste editorial também parece-me muito claro. Diz que Portugal must put pride to one side, ou seja, Portugal tem de pôr o orgulho de lado. Acha que neste momento é uma questão do orgulho do Governo não pedir esta ajuda externa, não, no fundo, se me permite a expressão, dar o braço a torcer de que precisa desta ajuda? O orgulho nacional é uma questão. Foi uma questão na Grécia, foi uma questão na Irlanda. Mais importante... Mas é uma questão válida, na sua opinião, ou nesta altura já não é? Não é uma questão válida. Eu acho que um país são essencialmente as suas pessoas. Portanto, a ideia de patriotismo em abstrato não vale. Portanto, se o contraponto de não pedirmos uma ajuda financeira internacional é onerar atualmente os portugueses com mais impostos, com mais medidas restritivas que eventualmente não seriam tão necessárias a curto prazo se tivéssemos acesso a crédito mais barato. Se nós efetivamente conseguirmos não onerar tanto quer as gerações futuras, quer as presentes, eu acho que o ato patriótico é fazer isso. Portanto, este orgulho em abstrato, esta ideia... É fazer o sacrifício agora em prol das gerações Esta ideia futuras. de nação abstrata e de orgulho abstrato, esta versão um bocado bacoca de patriotismo, interessa-me pouco. Interessa mais o patriotismo que defende, em concreto,
esta comunidade que nós temos, que é Portugal, a sua economia, as famílias, as empresas, interessa muito mais, portanto, que os políticos tomem as decisões acertadas que protejam esta comunidade. Isso, para mim, é claramente é a minha definição de patriotismo mais do que outra qualquer. Agora, também é verdade que muitas destas medidas que estão a ser faladas, estas ou outras, têm que ser tomadas. Não? A diferença é que com juros mais baixos, nós conseguimos fazê-lo mais rapidamente e conseguimos fazê-lo de forma distinta. O editorial diz também que o governo socialista está a adiar demasiado as reformas e que a esperança resiste eternamente, expressões do editorial. Entretanto, enquanto não se tomam as reformas, diz o editorial, a banca portuguesa continua dependente do BCE, a recapitalização parece inevitável e se os contribuintes tiverem de pagar a fatura, a dívida pública vai aumentar para 100% do PIB. Não se afigura um cenário otimista. Não, e eles próprios foram simpáticos, porque nós sabemos que se somarmos a dívida das empresas públicas e se fizermos um valor atualizado anual do valor devido das parcerias público-privadas, a dívida já está acima desse valor. Portanto, até aí o Financial Times foi simpático. Coincide no mesmo dia com um artigo também no Wall Street Journal, julgo que não é editorial, mas também é uma peça sobre Portugal. No fundo diz a mesma coisa. Aliás, Portugal está em foco em todos os médias internacionais nos últimos dias. A Economist também já fez vários artigos sobre Portugal. É uma infelicidade para nós. Os países pequenos conseguem muito mais facilmente serem notícia pelas más razões do que pelas boas razões. Pode ser, mais uma vez, uma injustiça, mas é uma injustiça com a qual temos de lidar. O FT, no fundo, revisita tudo aquilo que tem sido a nossa discussão em Portugal ao longo dos últimos tempos, em particular nos tempos mais recentes. E esta questão da humilhação nacional. Diz que o Financial Times diz que Portugal tem de pedir ajuda já e não chegar ao ponto de ter de pedir quando já for uma humilhação nacional. É uma humilhação pedir ajuda externa? Eu acho que a humilhação nacional é vermos Portugal não crescer há 10 anos, é vermos estas taxas de desemprego, é vermos este déficit de liberdade económica. O editorial faz também a comparação com a empresas. Irlanda, que diz que depois de ter pedido ajuda externa, o país mergulhou, como temos visto, numa atmosfera de grande rancor político. Sim, se bem que na Irlanda é um bocadinho diferente, porque a Irlanda tem um bode expiatório concreto. A Irlanda teve a questão, banca. Exatamente. A Irlanda tem a questão da banca, a questão política. Houve a penalização do partido do governo, do maior partido do governo. Mas, a Grécia também teve a manipulação das contas públicas, também terá outro bode expiatório. E o nosso qual é? A Grécia tem uma questão política. Mas e Portugal tem um bode expiatório? Portugal é uma situação parecida com a da Grécia. Não mentimos tanto, não é? Como sabemos, mas mentimos na mesma e do outro lado também aceitaram a nossa mentira, como aceitaram a grega. Portanto, houve aqui, nas palavras até do Primeiro-Ministro, um tango entre as mentiras gregas e portuguesas e a aceitação dessas mentiras, ou o fingimento, ou fazer-se de conta que não estava a acontecer nada, quer na Grécia, quer em Portugal. Também o antigo economista-chefe do FMI, que ouvimos há pouco, Simon Johnson, fala num fator embaraço, que é a única questão, diz ele, que está a impedir o governo português de pedir ajuda. Mais uma vez, a questão da resistência do Primeiro-Ministro, até quando dura? Certo, o embaraço é partidário. Há uma questão partidária clara que é incontornável das consequências políticas. Partidário transversal a todos os partidos ou partidário do governo? É partidário do governo que lá tiver. Quem tiver lá... Mesmo com uma mudança de governo, na sua opinião, não vai haver iniciativa para pedir ajuda externa? Se houvesse essa mudança de governo? A existir... Não sabemos o que é que vai acontecer nos próximos meses, não é? Mas tudo indica que, pelo menos se fosse este governo a pedir ajuda externa, isso poderia acelerar a sua queda. É alguma especulação, nós não sabemos exatamente o que é que poderia acontecer, não sabemos quais é que seriam as reações dos partidos na oposição, mas olhar daquilo que seria a racionalidade normal neste tipo de situações, a avaliar até pelo caso irlandês, tudo indica que seria isso que aconteceria. E o tipo de resistência que o governo tem mostrado a este tipo de mecanismos, de alguma forma indica que o governo também acha o mesmo, que isto aceleraria a sua queda, então prefere não fazer. Agora,
esta discussão tem sido semelhante àquilo que veio na linha do Financial Times editorial, tem sido mais recente, porque a resistência ao Fundo da União Europeia e ao FMI tem sido transversal, razoavelmente transversal na sociedade portuguesa, pelo menos na dita opinião publicada ou nos mídias. Mais recentemente já não tem sido assim, mas desde que se começou a falar na possibilidade de Portugal pedir e ativar, o Presidente Cavaco, imensos ex-ministros da área do PSD, várias pessoas escreveram e defenderam que Portugal deveria tentar resolver os problemas sozinho, etc. Como diz Simon Johnson, os mercados não se vão satisfazer com os cortes aqui e uns aumentos de impostos ali, que não vai ser suficiente para, por mais medidas que o Governo ainda possa tomar, não vai ser suficiente para acalmar os mercados. Não vai. Não foi na Irlanda, não foi na Grécia. O que a ativação deste pedido pode fazer é que, no curto prazo, podemos estar a falar de 2 anos, podemos estar a falar de 3 anos, conseguimos taxas de juros mais baratas. Tudo o que seja a nossa situação macro, a nossa situação económica. E esta esperança na cimeira de sexta-feira é exagerada? Provavelmente. É um pouco o dever, a esperança é um pouco o dever do sentimento, não é? A esperança é a última a morrer. Exato, pronto. É um pouco isso, mas muito pouco fundada neste caso. Manuel Pinheiro, muito obrigada pela sua análise. Até à próxima semana.